Oi, gente! Hoje eu vou te contar coisas que eu aprendi com a Torre de Babel. E vamos começar pelo nome Babel. Babel é o nome de uma cidade que era a capital da Babilônia e que foi fundada por nada menos que o bisneto de Noé, chamado Nirode. Ele fundou Babel. E quando nós pensamos em Babel, simultaneamente a gente pensa em Babilônia. Babilônia foi esse reino, o mesmo reino que anos depois Nabucodonosor, reinando em todo o seu poder, vai tornar esse reino imenso e extremamente iníquo. Essa Babilônia se tornará o símbolo de toda a iniquidade, o símbolo do mundo, tantas vezes retratado nas Escrituras. Mas tudo começou com Babel, essa cidade fundada por Nirode, um de seus reinos. E quando a gente pensa Nirode, quem foi ele? As Escrituras, lá no Velho Testamento, a gente vê que Nirode era um poderoso caçador diante do Senhor. Mas quando nós pegamos a versão inspirada de Joseph Smith, nós aprendemos que Nirode ele foi um grande, poderoso caçador na sua nação, na terra. E é a mesma coisa que os estudiosos dizem. Nirode ele tinha uma habilidade muito grande para caçar. Ele tinha um talento, mas ele não usou esse talento para o bem. Ele se tornou violento. E ele não só caçava animais, mas como ele caçava pessoas. Ele cometeu muitos assassinatos, muitas iniquidades. E claro, ele usou do seu poder e influenciou o seu povo. O seu povo se afastou do Senhor, se distanciou do convênio, se distanciou daquele caminho seguro. E aí a gente aprende algumas coisas, como um líder de uma nação pode influenciar para o bem ou para o mal. Como algumas pessoas usam seus talentos para destruir e para não edificar. E como às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas fulano é tão iníquo, ele está tão longe do convênio, ele comete tantos pecados, mas ainda assim ele prospera na terra. E por causa disso eu devo seguir o exemplo dele? Não, não podemos nos enganar. Os reinos dessa terra, as coisas desse mundo, elas são passageiras. Mas a glória celestial, as promessas futuras, elas sim são eternas. Então a gente não pode nos deixar enganar. Precisamos sim continuar num caminho seguro. Cada um receberá recompensa pelas suas obras. Nirode também. Mas quando a gente pensa na Babel, nessa cidade que os homens se afastaram do Senhor, eu fiquei imaginando que isso não aconteceu de uma hora para outra. Não aconteceu de um momento para outro. Mas a gente se afasta do Senhor gradativamente. É muito esclarecedor, porque no livro de Mórmon nós temos o esclarecimento do que aconteceu com Babel. E na verdade nós sabemos que o Satanás, ele incitou, ele colocou no coração dos homens a ideia de construir uma torre para chegar ao céu. Então estava o Satanás aí metido? Sim, estava o Satanás, estava a sua influência, como estava a influência de um líder iníquo. E as pessoas influenciadas fizeram suas escolhas. E ao fazer suas escolhas, acharam que existia um caminho mais fácil para chegar no céu. Então, de comum acordo, as pessoas se uniram para construir essa torre, que foi chamada a Torre de Babel. Então, o que está por trás da Torre de Babel são as pequenas ações de apostasia diárias. As pessoas se afastando do convênio, as pessoas se afastando do Senhor. O que muitas vezes acontece na nossa vida. Essa apostasia chega e às vezes a gente não se dá conta. A gente diz, está muito frio para ir na igreja, ou está muito calor, está um bom dia para ir à praia.
Por que eu preciso guardar o dia do Senhor? Por que eu preciso renovar os meus convênios? Às vezes as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu estou tão ocupada, eu não tenho tempo para ler as Escrituras. Eu não tenho tempo para uma reunião familiar. E muitas vezes a gente vai se afastando pouco a pouco e a gente deixa que as influências de Satanás entrem na nossa vida. Não foi diferente com o povo da cidade de Babel. Então, à medida que o Satanás foi entrando no seu coração, eles foram se distanciando do convênio e eles decidiram literalmente fazer uma torre. E eu me peguei muitas vezes ao ler essa designação pensando, mas como assim? Como é que esse povo acha que simplesmente uma construção vai levar ao céu? Mas eles achavam. E a gente se põe no contexto daquela época. E a gente fica pensando, né, por que eles achavam que podia? O ato, né, de fazer essa torre significava muito. O próprio nome Nirode significa aquele que se rebelou. Fazer uma torre era uma rebelião ao Senhor. Era como se os homens estivessem dizendo assim: olha, há outra maneira de chegar ao céu. E essa maneira é simplesmente subindo, degrau por degrau. Literalmente. E quando nós chegarmos ao céu, nós podemos ser como deuses. Nós também teremos todo o poder. Será que eles pensavam que construir uma torre permitiria com que eles chegassem aos céus, mesmo em seus pecados? Será que eles pensavam que construir uma torre daria fama, daria glória, daria poder? Ou essa torre seria uma maneira, uma substituição para o templo, para a casa do Senhor, para aqueles lugares altos, onde eles achavam que a dignidade não era importante? Uma coisa muito interessante que tem no rodapé da Bíblia em inglês é que dos elementos que eles utilizaram na torre era o betume, que servia para muitas coisas, mas também para vedar, para tornar a torre impermeável, para que não entrasse água. O que nos faz questionar, será que eles imaginavam que se o Senhor enviasse um outro dilúvio, essa torre impermeável os salvaria das águas? São tantas as perguntas, mas a realidade é que eles construíram uma torre, porque era aí que estava o seu coração. Era aí que estavam as coisas que eles acreditavam. Eles procuravam um caminho diferente para chegar ao céu. Não era o caminho através do Salvador Jesus Cristo. Era um caminho mais fácil, onde eu não preciso ser fiel. E é só subir a escadinha e estarei lá. Então, o Senhor, quando viu o que acontecia no coração dos homens, e quando viu o seu desejo, quando eles começaram a construção da torre, o Senhor decidiu mostrar que Ele era Deus. O mesmo Deus de Israel. Quando o Deus de Israel observou os israelitas quebrando os convênios, o Senhor os dispersou. Então houve a dispersão do povo de Israel. A mesma coisa aconteceu na torre. O Senhor decidiu confundir as suas línguas e os povos seriam dispersos por toda a terra. Eu aprendi outra coisa. Às vezes as pessoas se unem para fazer coisas boas. A gente viu sobre Sião, a Sião de Enoque. As pessoas se uniram e eram unos de coração e propósito. Elas fizeram coisas grandiosas. Essa cidade foi transladada. Mas às vezes, o simples fato das pessoas estarem unidas, ou se ter a maioria junto, não quer dizer que seja uma melhor escolha. Por exemplo, nos dias de hoje, há muitas pessoas que se unem, mas nem sempre esses propósitos são dignos, são propósitos justos. Há pessoas que se unem, por exemplo, para pedir a liberação da maconha ou das drogas. Não é assim? Há pessoas que se unem para pedir a liberação do aborto. Há pessoas que fazem abaixo-assinadas, pessoas que se reúnem em manifestações, e nem sempre porque você tem uma multidão nas ruas ou pessoas pedindo, significa que o povo unido sempre acerta. Não. Às vezes você pode estar unido pelo propósito equivocado, pelo propósito errado. Então a gente precisa realmente ver quais são os nossos propósitos, quais são as nossas intenções. E o Senhor decidiu dispersar o seu povo.
E aí há uma outra coisa que eu aprendi, que é uma maneira de estarmos seguros, mesmo quando o povo está unido, contrário aos mandamentos de Deus. Mesmo quando o povo está unido, querendo criar, querendo construir uma torre de Babel. Porque nós conhecemos o relato através do livro de Mórmon, do livro de Éter, dos Jareditas, nessa mesma época da Torre de Babel, que o Senhor disse que confundiria a sua língua, que os homens não falariam a mesma língua, ou seja, uma dificuldade de comunicação enorme. E os homens seriam dispersos por toda a terra. Nessa mesma época, existia o irmão de Jared e a sua família. E o irmão de Jared tinha uma fé tão grande que invocou o Senhor, que ele, por favor, não confundisse a sua língua, nem a língua dos seus irmãos. E o Senhor o atendeu. Mais tarde a gente vê que o irmão de Jared volta e ora ao Senhor. E dessa vez ele pede pelos seus amigos, que por favor o Senhor não confundisse a língua dos seus amigos. E o Senhor o atendeu. Mais tarde ele volta e diz: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Para onde devemos ir? O que devemos fazer? E o Senhor novamente responde, pede para ele juntar o seu gado, os seus bois, as sementes, e que o Senhor os guiaria para uma terra prometida e que ele seria uma grande nação. E nós encontramos o relato desse povo, do que aconteceu com eles hoje no livro de Mórmon. Então nós podemos aprender que o mundo pode estar caindo à nossa volta. A iniquidade pode estar pegando em todos os sentidos. Mas se nós formos fiéis, nós podemos invocar ao Senhor com fé e estaremos protegidos juntamente com as nossas famílias, com os nossos amigos. E nós aprendemos também que a confusão das línguas, que a construção da torre, isso aconteceu gradativamente. O Senhor não confundiu imediatamente. Não sabemos o período de tempo que levou, mas houve um período de tempo. E a gente aprende isso estudando sobre esse relato do irmão de Jared. Primeiro ele fez uma oração, depois ele fez outra, depois outra, com sucessivos espaços de tempo. Então não foi algo imediato. Outra coisa que eu vou te contar que me chamou muito a atenção é que havia se passado somente 150 anos desde que havia acontecido o dilúvio na terra e que eles tiveram a oportunidade de reconstruir a vida na terra. E novamente eles prosperavam em iniquidade, em todo tipo de abominações. Como nós somos rápidos em esquecer os mandamentos do Senhor. Como nós somos rápidos em esquecer aquela linha de segurança que nos mantém num local seguro, que é guardar os mandamentos. Não era diferente com esse povo, parece ser uma repetição de toda a história da humanidade, uma repetição da nossa vida também. E uma lição de que nós precisamos sempre nos arrepender, que nós precisamos sempre buscar ao Senhor, que nós precisamos ter muito cuidado em seguir a maioria. Devemos seguir sim ao nosso Salvador Jesus Cristo, Ele que vai nos manter seguros e fiéis. Seguir sim a um profeta vivo, que está aí como um porta-voz do Senhor na terra, para nos dizer a sua vontade. Mas às vezes, assim como aqueles habitantes de Babel decidiram construir uma torre de Babel, achando que esse era um caminho fácil e seguro e rápido de chegar ao céu, às vezes nós também procuramos caminhos fáceis, alternativos, e não damos ouvido à voz do Senhor. A antiga Israel não deu ouvido, o povo de Babel não deu ouvido, a Babilônia não deu ouvido, mas e nós? Estamos ouvindo? E essa aula me fez lembrar a história de um homem que ele queria muito ser um caçador. Ele queria muito ser o mais influente e o mais bem-sucedido caçador da sua época. E aí ele começou a estudar como caçar, ele observava, mas nada funcionava. Até que um dia alguém indicou para ele e disse: olha,
vai encontrar fulano, que ele é muito sábio e ele é o melhor caçador que já ouvimos falar. Então esse homem viajou quilômetros e ele finalmente conseguiu encontrar esse homem. E quando ele chegou lá, ele disse: olha, eu ouvi dizer que você é o maior caçador de todas as épocas. Então, eu gostaria que você me ensinasse todos os seus truques, me falasse da sua experiência, me desse todas as suas dicas. E o homem, aquele mestre, sentou com ele e passou o dia contando sobre as suas experiências de caça, falando sobre as suas técnicas e pediu que ele seguisse uma a uma. Mas passou o tempo e aquele experiente caçador nunca mais ouviu falar sobre aquele jovem aspirante a caçador. Até que um dia os dois se encontraram. E quando se encontraram, o jovem caçador disse para o experiente: olha só, eu não consegui caçar nenhum animal. O caçador experiente disse para ele: mas como assim? Você aplicou todas as técnicas que eu te ensinei? E aí o jovem caçador disse para ele: sabe o que é? É que eu encontrei um caminho mais fácil. Ou seja, ele não aplicou as técnicas. Ele encontrou um caminho mais fácil. Não foi diferente com o povo de Babel. Eles encontraram um caminho mais fácil, um caminho alternativo. Eles acharam que construindo uma torre, eles chegariam ao céu. Que eles não precisariam ter Cristo como centro da sua vida, que eles não precisavam arrepender-se dos seus pecados, que eles não precisavam guardar os mandamentos, que eles não precisavam cumprir convênios. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos confundidos, nós nos enfraquecemos, nós somos dispersos. Que o Senhor nos abençoe a fazermos boas escolhas na nossa vida e a não encontrarmos um caminho mais fácil. Que o Senhor nos abençoe para que possamos ser unidos, mas com propósitos justos e dignos. E que o Senhor nos abençoe para que possamos fazer sábias escolhas e manter as nossas famílias em segurança. É isso, gente. Uma boa semana para todos nós.